do Senhor, meus irmãos, que alegria estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui reunidos para gravar mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 10, com o tema A Intercessão pelos Efésios. Temos aqui o nosso texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Temos certeza que Deus, Ele falará aos nossos corações através da aplicação da sua palavra. Louvado seja Deus. Já já eu vou estar passando para o nosso pastor João de Souza Sobrinho, que é o nosso superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes, gostaríamos que os irmãos não esquecessem de curtir, dar um joinha. Isso é muito bom, isso contribui para que outras pessoas possam acompanhar. E, se possível, compartilha esse vídeo com seus parentes, com seus amigos, com seus irmãos, com os nossos irmãos em Cristo. Estimule ele a ler a palavra de Deus, a praticar o estudo da palavra de Deus. Escola Dominical é uma riqueza que vai abençoar a sua vida e toda a sua família. Passa agora para o pastor João de Souza Sobrinho, que estará fazendo a leitura da palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos nessa noite, como já disse o nosso pastor, com a lição de número 10 do segundo trimestre do ano de 2020, cujo título é A Intercessão pelos Efésios. O pastor já falou sobre a verdade prática e o texto áureo, e nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Depois nós faremos uma oração breve em favor de algumas pessoas que necessitam das nossas orações. Efésios 3, versículo 14 ao 21. Amém? O versículo 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A este glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nesse momento nós iremos dirigir a Deus mais uma oração em favor das pessoas necessitadas, os irmãos que estão enfermos. Nós vamos fazer essa oração intercessória. Eu quero pedir para o pastor Josué fazer esta oração. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Teu nome, pedindo ao Senhor que olha para nós com Teu olhar de graça e de misericórdia.
perdoa os nossos pecados, bênção. ser conosco, Senhor, nessa escola bíblica, neste vídeo, neste comentário, que a tua boa mão possa conduzir nesta noite a vida do teu servo, pastor João, que vai comentar, nós que estaremos aqui, Senhor, auxiliando o teu servo. Permaneça conosco, também, Senhor, visita cada lar, visita cada família, visita, Senhor, cada um dos teus servos e das tuas servas que necessitam da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, aqueles que estão com saúde, proteja, guarda. Senhor, Pai, não permita que a enfermidade venha assolar. E aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, internados, Senhor, que a tua boa mão possa alcançar, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, e manifestar o milagre, porque é o Senhor que cura todas as nossas enfermidades. Oramos pela nossa nação, assim como todo mundo que enfrenta esta pandemia do novo coronavírus. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, Pai, destronar esse mal. Senhor, venha dar um basta neste mal, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, Pai, todos aqueles que estão na linha de frente, especialmente médicos, enfermeiros. Senhor, Pai, venha guardá-los, protegê-los. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer um breve comentário da nossa lição, que o título é muito importante, a intercessão pelos Efésios. Primeiro nós queremos frisar essa palavra intercessão. O que é intercessão, irmãos? Nós sabemos que a Bíblia está repleta de vários versículos, vários recomendações a respeito de oração. Mas no contexto oração, existe oração que é de agradecimento, não é? Oração que é uma petição por nós, e oração de intercessão. Pastor Josué, no seu entendimento, o que é uma oração intercessória? Aí eu vejo, pastor João, nossos amados irmãos que nos ouvem, a intercessão como a gente se colocar no lugar do outro, né? Pegar o problema para si. É maravilhoso que a intercessão, você esquece os seus problemas, porque todos nós temos muitas coisas para pedir para nós mesmos, mas a intercessão te leva a se preocupar com o outro, que seja um parente, que seja um amigo, que seja um irmão em Cristo, né, pastor João? Então isso é maravilhoso, é se colocar no lugar do outro. Muito bem, pastor. A verdade prática da lição nos diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus, que é o assunto que no comentário nós vamos, no decorrer do tempo, falar. Porque nós como líder, nós como pai de família, nós devemos interceder pelos nossos filhos. Nós como líder, tanto a gente que é líder de um departamento, como pastor, no sentido assim, a gente ora, às vezes esquece até da gente, né? Sim. O tempo maior, né, pastor João? O tempo maior é dedicado pelos nossos irmãos. Aos nossos irmãos. A gente lembra dos filhos, dos parentes, a gente lembra dos irmãos da igreja. Isso é muito agradável, porque aqui diz que devemos interceder pelos eleitos de Cristo. E Paulo deixou várias referências. Paulo deixou várias referências nas suas cartas para a gente orar uns pelos outros. Nessa mesma epístola aos Efésios,
quando Paulo já estava terminando, que ele falou sobre as armaduras de Deus, porque para nós conseguir armadura, primeira coisa que nós devemos fazer é orar, né? Então eu gostaria que o pastor Josué lesse aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 18 e 19. Sim, Efésios 6, versículos 18 e 19. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Muito bem, pastor, obrigado. Então entendemos aqui que Paulo, depois que ele escreveu essa carta com muito cuidado, referindo-se aos crentes e a Jesus Cristo, na lição passada nós aprendemos que a igreja é um mistério. Sim. E no comentário nós até comentamos que o Evangelho é mistério, né, pastor? Perfeito. Não é o que a gente quer falar, porque a experiência que alguns pastores, que todos os pastores e pregadores têm essa. Às vezes você vem com vontade de falar uma coisa, mas de repente, no decorrer do tempo, Deus muda, né? E como muda? E no decorrer do culto, através dos louvores, Deus começa a falar e a mensagem vem o que Deus quer falar, porque o Evangelho é mistério. Então Paulo diz para orar por todos os crentes em todo o tempo, e ele diz, e por mim. Perfeito. Para que no abrir da minha boca me seja dado uma palavra com confiança. Às vezes o pregador, ele pode até pensar que ele é o tal. Não. O pregador só é bem sucedido se Deus der a palavra, né, pastor João? E também quando tem alguém, igual o pastor diz, que é uma coluna que está escondido. Sim. Mas são os intercessores. Me permita, pastor João. Fique à vontade, pastor. Aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo. Sim, e orai por mim. Por mim, isso. Para que me seja dada a palavra com confiança no abrir da minha boca. Isso. Olha, o apóstolo Paulo está manifestando a sua dependência dos irmãos para orar, para que Deus possa dar a revelação. Né, pastor João? Sim. Isso é maravilhoso. Ainda o pastor, por favor, leia primeiro aos Tessalonicenses. É um versículo bem pequeno, mas é uma ordem. 5, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Que maravilha. Irmãos, orai por nós. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos entender que nós necessitamos de oração uns dos outros. Então o textuário nos diz assim: por causa disso, quem disse isso? Por causa disso me imponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma nome toda a família nos céus e na terra, toma nome. Então é necessário nós crer nesta palavra e entender. E quando nós oramos por alguém, aquilo que nós não podemos falar para ele, porque tem pessoas que é difícil você falar do Evangelho para ele. Sim. Mas você fala dele para Jesus. Perfeito. E dá tudo certo, né, pastor? Sim. Paulo aqui está dando um exemplo, né? Exemplo, Paulo, né? Isso, que Deus toma. Por causa disso, por né? causa disso, Eu me por ponho de causa. joelhos. Era o combate que Paulo tinha. Verdade, graças a Deus. Pela igreja. Porque ele falou, igual a verdade prática, ele diz assim: devemos apresentar os eleitos, interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. São três coisas
necessário na igreja. Porque hoje, se falar de poder hoje, a turma pensa que é rodopiar, dançar, fazer isso, mas aqui dá a receita, o poder para que seja fortalecido. Sejam fortalecidos de poder. Vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus, que é o resultado do poder e da comunhão, não é, pastor? Na verdade, são verdades, pastor João, que a igreja não conseguirá resistir se ela não tiver esses ingredientes aqui, né? Isso. Que é a comunhão, o amor e o fortalecimento através do poder de Deus, né? Porque nas lições passadas, teve uma lição que nós até comentamos, que falava sobre o capítulo 2, verso 42 de Atos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o fundamento. Sim. Na comunhão. E no partir. No partir do pão e nas orações. Aí depois nós encontramos que os que criam estavam juntos. Para nós estar juntos, nós temos que exercer o amor, não é? Sim. A introdução da lição diz: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, porque a igreja, Paulo começa a dizer que é um mistério que teve oculto, e depois, para nós receber todas as dádivas, nós precisamos estar enquadrado na igreja. O apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo, no versículo, capítulo 3 de Efésios, aos Efésios, versículos 16 ao 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo. Tudo como, pastor? Ele disse o quê? Só o que nós entendemos? Não, além. 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 Além do que pedimos e pensamos. Então, o nosso pensamento, ele é uma coisa muito importante. Paulo disse aos Colossenses, para nós, se somos ressuscitados, nós pensar nas coisas que são lá de cima, né? Amém? Então, nos diz aqui que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único digno de ser glorificado. Pastor João, aqui nos dá um entendimento que nas nossas orações, né, a gente pode ter muitas surpresas. Né? Sim. E já obtivemos muitas surpresas. Quantas vezes oramos pedindo uma coisa e vem além daquilo que nós pedimos, vem muito mais. Sim. É o cumprimento dessa palavra. E Paulo pede para que os crentes poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja, irmãos, é um mistério muito grande, a largura, o comprimento e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Não é pecado estudar. Não, nós devemos estudar, os crentes devem estudar e começar e se preocupar em entrar no conhecimento bíblico. Porém, o amor de Deus, igual diz aqui, excede a qualquer entendimento. Ninguém pode falar de mistério se for só filosofia humana. E ele diz a ele: e ser cheio da plenitude de Deus, quer dizer, que seja completo, do estado completo. Quando alguém diz, Deus desceu na casa, hein, pastor? Será que é isso mesmo? Deus desceu na casa, Deus desceu no arraial, né? Mas aqui diz que para nós poder compreender o amor de Deus, a largura, comprimento, profundidade, altura, que não tem computador, não tem balança que pese, não. Porque Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E no versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além do que pedimos e pensamos, a esse seja a glória por Jesus Cristo, em todas as gerações,
a glória na igreja por Jesus Cristo. O homem, por mais conhecedor que seja, mais pentecostal que seja, ele não merece nenhuma glória. Mas a Jesus Cristo seja a glória. A Deus seja a glória por Jesus Cristo em todas as gerações. A introdução da lição nos diz assim: ao revelar o mistério oculto oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo passa a orar em favor da igreja em favor da igreja. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus faz tudo além do que pedimos e pensamos, nós já meditamos nisso, e refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema da lição. O tópico 1 e o subtópico 1 diz assim: o apóstolo inicia a oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior. É a presença de Cristo nos corações dos crentes, no homem interior. Quer dizer, não é uma coisa supérflua, não é uma coisa apenas exterior. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta na sua oração confiando nas riquezas da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, Efésios 1:17, cheio de abundantes riquezas da sua graça. Capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 8. O que significa que Ele é possuidor de todas as glórias, dispenseiro de ricas e ilimitada bênção. Quer dizer, as bênçãos de Deus não têm limite. Nós precisamos orar confiando que Deus, não existe limite para Ele. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, seja habitada por Cristo, e compreenda o amor de Deus e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Cresça espiritualmente. Né? Passa a entender. O subtópico 2 diz: fortalecido com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Nós já até comentamos sobre esse assunto, o homem interior. Não é uma coisa supérflua. Não é porque a gente parece. Claro que o crente precisa parecer, mas ele tem que a transformação tem que vir de dentro, não é? De dentro para fora. Dentro para fora. Por favor, Gênesis 25, versículo 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus. Vê como é que é importante a oração intercessória, né? Ainda nós vemos Moisés, o homem de Deus, o maior exemplo de profeta, o maior exemplo de líder, né, pastor? Porque ele era estadista, foi chamado para tirar uma nação de outra nação, foi estadista, foi legislador, foi profeta. E Deus deu uma chance para ele de dizer assim: ó, quando Deus se irou com o povo, disse: não, deixa que eu me ire, destrua eles, farei de você uma grande nação. Mas a Bíblia diz que Moisés orou para Deus perdoar o povo. Pastor João, me permita, a gente aqui compartilhando aqui esses momentos da palavra de Deus. Moisés, ele manifestou o coração de Deus. Sim. Porque ele tinha motivos para falar: esse povo tem me dado muito trabalho. Mas ele não desistiu do povo. Porque isso é Deus, né, Sr. João? Deus não desistiu de nós, né? Deus não desistiu. Ele tinha todos os motivos para desistir de nós, mas ele não desistiu de nós. Então esse episódio está registrado no livro de Êxodo, capítulo
32, do versículo 30 ao 35, acho que não vai dar tempo ler, mas os irmãos marquem. Também em outro episódio, nós vemos no capítulo 14 de Números, quando ele mandou o povo, os homens, espiar a terra, que os homens infamaram a terra, só teve 2 que falaram bem da terra. Deus queria destruir aquele povo também. Sim. Mas Moisés aconselhou, não, Senhor, não faça isso, senão as nações vão dizer que o Senhor não pode introduzir eles na terra, por causa da maldade deles. Então Deus ouviu Moisés. Depois nós vemos também no capítulo 21 de Números, outro episódio, em Moisés intercedendo pelo povo. Esse o senhor lê para mim, capítulo 21 de Números, versículos 7 ao 9. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Moisés era um homem realmente intercessor. O exemplo de um líder, o exemplo de um profeta. Porque às vezes a gente pensa que homem de Deus é só aqueles que são avivalistas, né? Claro que é homem de Deus, mas o intercessor, ele é uma pessoa que muda a situação, a oração muda a situação. Pastor João, e quantos intercessores que nós temos Que a gente intercessores invisíveis, sim, senhor, intercessores das madrugadas, aquela irmã que muitas vezes não é uma pessoa, não é uma referência sim, aos olhos do público, né? Mas é uma coluna na madrugada, é uma sim, firmeza, uma pessoa sustentadora de pastores, de sim, ministros, de famílias, né? Isso sim, é maravilhoso. Senhor, muito bem. Vemos outro intercessor que a Bíblia diz que intercedia, que tinha 7 filhos e 3 filhas, né? E os filhos reunia para fazer festa, né? Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 5. Pastor, por favor, leia. sim, pois não, pastor Jó. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sempre estava intercedendo pelos estava filhos. intercedendo. Às vezes os filhos não são destruídos por causa da intercessão das mães e dos pais. É um dever do crente, um dever de nós como pai interceder. Levantar o altar. Levantar o altar na nossa casa, interceder pelos nossos filhos, sim, interceder pelos nossos netos, igual que eu já tenho. E a oração intercessora. Eu acredito, pastor, que o que acontece com o senhor, com seus irmãos que estão no ministério, é fruto da intercessão do seu pai, que já dorme há mais de 30 anos. Eu acredito também. Eu acredito nisso. Então, nós vemos outro homem que intercedeu pelo povo, mesmo o povo errando. Foi Samuel. O povo errou. Samuel deu um rei, ou melhor, Deus deu um rei para Israel, sem querer. Porque eles que pediram. Eles que pediram. Eles acharam o homem bonito, eles invejaram as outras nações que tinham alguém que ia na frente, que tinha uma liderança. eles não quiseram a liderança de Deus.
Mas quando Samuel falou com eles, o pecado deles, isso naquele dia Samuel pediu a Deus e Deus mandou trovão, Deus mandou chuva, trovão, para mostrar a maldade daquele povo. Eles pediram para Samuel orar para eles não morrerem. Sim. E Samuel disse que longe dele deixar de orar pelo povo de Israel, né? Era um intercessor. Como nós falamos sobre a intercessão, o pastor falou muito bem sobre a intercessão de Jesus, o maior exemplo de intercessão é a Bíblia diz que ele intercede. Não é que ele intercedia, ele intercede. Isaías 53, versículo 12. Versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Maravilha, né, pastor? Coisa maravilhosa. Não é pelos melhores, não é pelos bonzinhos, pelos transgressores ele intercede para Deus trabalhar. Porque se não for a intercessão, se não for o trabalhar de Jesus, o Espírito Santo trabalhando, ninguém se converte. Pastor João, me permita. Sim, fica à vontade, pastor. O senhor, quando fez menção desse versículo, eu me lembrei do Espírito Santo. Sim. Que ele intercede por nós, marquei também. Com gemidos inexprimíveis, né? Deus é maravilhoso. Vamos ver a intercessão de Jesus ainda, Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Isso é, Jesus não está sem fazer nada no céu. Aí o escritor aos Hebreus diz que ele é o sacerdote, que ele é maior do que Arão. Sim. É maior, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas é o sacerdote que não era igual o sacerdote da ordem de Arão, porque os da ordem de Arão morria. O da ordem de Arão tinha que interceder por ele, pela família, né? Primeiro oferecer o sacrifício. E Hebreus, ele recomenda que a gente chegue com confiança diante dele. Isso. Hebreus 7, versículo 24 e 25, gostaria que o pastor lesse, para nós dar uma referência depois sobre a intercessão do Espírito, que o senhor já falou. Capítulo 7, versículo 24 e 25. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pôde também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Portanto, ele pode, né? Pode, ele pode salvar perfeitamente e vive intercedendo, pedindo a Deus por nós. É contínuo, né? E João diz que ele é o nosso advogado. O advogado é alguém que representa, intercede. Para terminar, depois passo para o pastor, sobre o Espírito Santo é o nosso intercessor também. Romanos 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que maravilha! Nós não sabemos orar, não é porque nós somos um bom orador, não, mas o Espírito Santo nos quebranta, geme quando nós não temos palavra, ele geme diante de Deus e intercede por nós. Quero agradecer ao pastor Josué, que esteve conosco, Deus abençoe. Pastor João, foi uma alegria. Também ao nosso querido evangelista Herbert, que
está trabalhando nessa filmagem, e passo o término para o pastor, tá? O término, as suas considerações. Amém. Amém, pastor? Maravilha. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Estamos aqui alimentados pela palavra de Deus. Deus abençoe o pastor João do Souto Sobrinho, que mais uma vez foi um canal de bênção e de graça de Deus para as nossas vidas. Se alimente aí, irmãos, da palavra de Deus. A Bíblia diz que o profeta Elias, com determinado alimento, né? Sim. Ele caminhou 40 dias, né, pastor João? 40 dias. 40 noites. Eu tenho certeza que você que absorveu essa palavra, que teve o prazer, ou está tendo o prazer de se alimentar dessa palavra, você vai respirar muito mais, em nome de Jesus. Deus abençoe o evangelista Herbert, que tem constantemente auxiliado esse trabalho tão lindo. Nós vamos agradecer a Deus por mais essa escola bíblica dominical que Deus nos proporcionou. Na sua casa, vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, Deus querido, no nome de em Jesus, nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a tua graça, por mais esse dia este que o Senhor fez, que o Senhor nos permitiu viver, respirar, ó Senhor, e estar na tua presença, aprendendo a tua palavra. Pai, teu filho, que foi um canal de bênção para as nossas vidas, pastor João Sobrinho, eu peço ao Senhor, em intercessão, cuida permanentemente do teu servo com saúde, assim como toda a sua casa, todos os seus familiares, em nome de Jesus. Alcance também, Senhor, toda a igreja do Senhor, todo o teu povo, todas as famílias. Senhor, prossiga falando conosco e nos instruindo e nos alimentando. Quero agradecer o Espírito Santo por interceder por nós, nosso Salvador Jesus Cristo por interceder por nós. Ó Senhor, obrigado pelos teus servos que são fiéis intercessores. Continua levantando intercessores, Senhor, para que a tua obra, o teu reino possa avançar. Deus, que todas as bênçãos alcance todo o teu povo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Amém. Na sua casa receba as bênçãos de Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolações do Espírito Santo seja sobre você e toda a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Diga amém e amém. Glória a Deus. Deus os abençoe.